19 de março de 2016, 8h21 da manhã. Câmeras de vigilância registram quando Paige Doherty, de 16 anos, cuidadosamente penteada e com uma mochila nas costas, abre a porta de vidro de uma pequena loja em uma movimentada rua de Clydebank. Ela entra. A porta se fecha lentamente e ninguém mais a vê. Era uma manhã comum de sábado. Sem alarde, sem agitação. Mas foi exatamente a partir desse momento que começou uma história que abalou não apenas seus familiares e amigos, mas toda a cidade. Uma história em que a fachada perfeita, a lojinha aconchegante, o dono simpático e a rua familiar se transformaram em portais para o abismo. Em poucas horas, a família de Paige começaria a perceber que algo estava errado. Paige Doherty nasceu em 17 de abril de 2000, na cidade escocesa de Clydebank. Desde pequena, ela se destacava pelo temperamento gentil e uma maturidade rara. Sorridente e atenciosa com os outros, ela se relacionava facilmente com pessoas de todas as idades. A mãe de Paige se chamava Pamela. Ela, junto com o marido Andy, que era padrasto de Paige, criava os filhos. A casa estava sempre cheia de vida. Embora a família passasse por dificuldades, havia uma ligação calorosa e cuidado mútuo entre todos. Paige amava muito o irmão e a irmã mais novos. Ela não apenas sentia responsabilidade por eles, mas realmente se importava de coração. Desde pequena, ela ajudava a mãe em casa e não fugia de conversas sérias quando surgiam problemas na família. Ela tinha uma ligação especialmente próxima com o irmão mais novo, Andrew, que tinha necessidades especiais de desenvolvimento. Paige costumava passear com ele, levá-lo ao parque ou ao cinema. Esses momentos eram importantes não só para ele, mas também para ela. Paige tinha uma vida social agitada. Em suas redes sociais havia muitas fotos com amigos e vídeos divertidos, onde ela fazia piadas, ria e se maquiava. Ela tinha muitos conhecidos, mas sua amiga mais próxima continuava sendo Lauren. Elas passavam muito tempo juntas, faziam festas do pijama, compartilhavam segredos e sonhavam com o futuro. Vale destacar separadamente o relacionamento dela com um rapaz chamado Dylan. O relacionamento deles era sincero e caloroso, embora fosse adolescente. Eles se correspondiam muito, ligavam um para o outro e compartilhavam planos. Paige confiava nele. Ele sabia o que estava acontecendo na vida dela, e de acordo com as pessoas ao seu redor, ele estava genuinamente preocupado com ela. Eles eram próximos, e a separação, mesmo que por um dia, era dolorosa. John Lytham, à primeira vista, parecia um típico representante da sociedade local estável. Ele tinha 32 anos, morava em Clydebank, tinha seu próprio negócio, era casado e criava uma filha pequena. Sua esposa se chamava Cássia. Ela era da Polônia. A família deles parecia tranquila e próspera. Uma casa modesta perto do trabalho, rotinas regulares, cuidado com a criança, passeios. De fora, tudo isso dava uma impressão de confiabilidade. Muitos conheciam John na região e ele mantinha a imagem de uma pessoa educada e correta. Ele era dono de um pequeno ponto comercial chamado Loja, que funcionava também como mini café e balcão de carnes e produtos prontos. A loja ficava em uma rua movimentada, perto de casas residenciais e de um ponto de ônibus. Frequentemente, estudantes, moradores locais e trabalhadores das ruas próximas iam até lá. John atendia pessoalmente no balcão, conversava com os clientes e conhecia muitos deles pelo rosto. Seu comportamento era cordial. Ele raramente demonstrava irritação e nunca permitia-se ser grosseiro em público. As pessoas que frequentavam sua loja com frequência não notavam nada de suspeito nele. Ele parecia reservado, cuidadoso, um pouco fechado, mas não despertava suspeitas. Sua reputação profissional era impecável. A loja funcionava de forma estável e era limpa. A variedade de produtos agradava aos clientes. Ninguém falava mal dele. Ele não estava envolvido em nenhum conflito ou comportamento estranho, pelo menos até março de 2016. No entanto, por trás da aparência do dono do negócio familiar, escondiam-se outros fatos que a maioria das pessoas desconhecia. John tinha um irmão gêmeo chamado George Latham. A relação entre eles não era divulgada, e ao contrário de John, George já tinha um passado criminal. Em 2003, ele foi considerado culpado de um crime, atacou uma mulher, arrastou-a para os arbustos e a violentou. Na época, ele tinha apenas 19 anos. O tribunal o condenou a 3 anos de liberdade condicional, obrigou-o a prestar serviços comunitários e o incluiu no registro de criminosos. Os anos se passaram, mas o comportamento de George não melhorou.
Em 2016, poucos dias antes do julgamento, ele novamente se envolveu em um incidente. Bêbado, armado com uma faca e cacetetes de metal, ele ameaçava os transeuntes em um posto de gasolina, gritando frases agressivas. Logo ele voltou para trás das grades. Sua vida continuava instável e perigosa. E em 2019, ele cometeu um novo ataque, desta vez contra sua esposa grávida. Dessa vez, tudo aconteceu em casa, em estado de forte embriaguez. Ele a espancou, causando ferimentos graves. Mais tarde foi condenado a 9 meses. No entanto, John nunca havia sido processado criminalmente antes. Ele não tinha infrações registradas. Ele não constava em nenhum registro e não aparecia nos relatórios policiais. Isso lhe permitiu manter uma aparência impecável por anos. Mas à medida que a investigação revelava os detalhes do caso atual, formava-se uma imagem completamente diferente, não de um empresário equilibrado, mas de uma pessoa capaz de explosões repentinas e incontroláveis de agressividade. Na noite de 18 de março de 2016, Paige Doherty estava na casa de sua amiga Lauren. Era uma típica festa do pijama. Um formato ao qual ambas já estavam acostumadas. As garotas passavam essas noites regularmente, conversavam sobre assuntos pessoais, compartilhavam preocupações, testavam maquiagens e experimentavam penteados. Apesar da idade, Paige já era bastante organizada. Ela entendia que precisava estar no trabalho cedo pela manhã, então programou o despertador com antecedência para conseguir acordar a tempo e não perder o ônibus. Na manhã de 19 de março, ela se levantou como sempre, sem nenhuma confusão desnecessária. Me vesti, me despedi de Lauren e saí para caminhar até o ponto de ônibus. Essa era sua rotina padrão de sábado. No início, ela partiu a pé por uma rota conhecida. Ela geralmente parava na mesma loja ao longo do caminho. Seu proprietário é Ashki Ahmed. Ele conhecia Paige desde a infância. Ela costumava passar lá para comprar um sanduíche ou uma bebida antes do trabalho, mas dessa vez, por algum motivo, ela mudou sua rotina. Ao passar pela loja de Ashki, ela acenou para ele sem entrar e continuou andando pela rua. A apenas alguns metros do lugar habitual dela, ficava a loja de John Litton. Naquela manhã, Paige decidiu entrar justamente ali. Às 8h21, as câmeras de segurança registraram Paige se aproximando da loja e entrando. Depois disso, ninguém mais a viu. A partir desse momento, ela desapareceu do campo de visão de todos que a conheciam. Quando Paige não apareceu para trabalhar no salão, isso imediatamente causou preocupação. Os colegas sabiam que ela levava suas responsabilidades a sério, não se atrasava, não faltava ao trabalho sem avisar. O telefone dela estava desligado. Os funcionários do salão tentaram ligar para ela, mas sem sucesso. Então, eles informaram o desaparecimento à mãe da jovem, Pamela. A preocupação começou a crescer. Pamela também não conseguiu entrar em contato com ela, o que era totalmente incomum para Paige. Ela sempre atendia ligações e respondia mensagens, especialmente das pessoas próximas. Ao mesmo tempo, seu namorado Dylan também tentava entrar em contato com ela. As mensagens dele nunca foram lidas. Sem obter resposta, Dylan ligou para o salão para confirmar se Paige havia chegado. Quando ele soube que ela ainda não havia chegado lá e ninguém conseguia contato com ela, sua preocupação se transformou em pânico. Dylan e Pamela começaram a verificar as contas dela nas redes sociais. Paige era muito ativa nas redes sociais. Quase sempre postava algo ou respondia aos amigos. Naquele dia, não houve nenhuma publicação nova, nem mensagens, nem atualizações de status. Esse silêncio digital só aumentou o medo. A ausência de atividade online não condizia com o comportamento habitual dela. Algumas horas se passaram. Ainda não conseguiram entrar em contato com Paige. Ficou claro que a situação ia além de um simples atraso ou algum mal-entendido. A família e os mais próximos já entendiam que algo sério havia acontecido. Pamela imediatamente procurou a polícia, levando em consideração todas as circunstâncias e o caráter da jovem. As autoridades imediatamente classificaram o caso como um desaparecimento potencialmente perigoso. Ao contrário de muitos casos envolvendo adolescentes, a hipótese de fuga nem sequer foi considerada. Começou a primeira fase das buscas. Familiares, amigos, funcionários do salão e até conhecidos do bairro. Todos começaram a ligar para conhecidos, imprimir panfletos, procurar pistas. Mas nessa fase, nenhuma das tentativas teve resultado. Paige parecia ter desaparecido em questão de minutos. Ninguém ainda sabia que a decisão de entrar na loja da esquina seria fatal. A polícia conduzia interrogatórios paralelamente.
Eles traçaram o suposto trajeto da jovem da casa de Lauren até o ponto de ônibus e tentaram descobrir quem poderia tê-la visto pela manhã. Foram entrevistados os donos das lojas vizinhas e analisadas as imagens das câmeras de segurança. Chamavam a atenção quaisquer desvios do trajeto habitual. Passou-se um dia, mas não surgiram novas informações. A ausência de pistas, testemunhas e evidências óbvias só aumentava a tensão. Restava apenas aquele intervalo de tempo em que Paige caminhava pela rua e entrou em uma das lojas. Foi exatamente nessa etapa que a atenção das autoridades começou a se voltar para os estabelecimentos localizados ao longo do trajeto dela. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que seria justamente atrás de uma dessas portas que seu rastro desapareceria. As buscas por Paige Doherty continuaram por 2 dias. Familiares, voluntários e a polícia não cessavam as tentativas de encontrá-la com vida. Mas, na manhã de 21 de março de 2016, as esperanças foram definitivamente destruídas. O corpo da jovem foi encontrado por transeuntes por acaso, em uma área coberta de arbustos à beira da estrada, a cerca de 1,5 km do ponto de ônibus para onde ela se dirigia na manhã de sábado. A descoberta ocorreu em um local de difícil acesso, em meio à vegetação densa, onde raramente alguém passava. Foi exatamente isso que explicou por que o corpo não havia sido encontrado antes. 2 pessoas que passavam por ali notaram um saco preto suspeito no chão e, ao se aproximarem, perceberam que havia um corpo dentro. A polícia chegou imediatamente e isolou a área. Já na primeira inspeção, ficou claro que a jovem havia morrido devido a múltiplos ferimentos de faca. Mais tarde, ficou-se sabendo que Paige foi assassinada com uma crueldade aterrorizante. Os legistas contaram 146 ferimentos de faca em seu corpo. Destes, 61 eram golpes diretos de faca, os demais eram lesões causadas durante a luta e a tentativa de defesa. Havia especialmente muitos ferimentos nas mãos e antebraços. Isso indicava que Paige tentou resistir até o fim. Ela tinha apenas 1,5 metro de altura, mas lutou com todas as suas forças pela própria vida. Alguns ferimentos na cabeça e no pescoço eram intencionais e repetitivos. Um deles, um corte profundo na região do pescoço, causou a ruptura da artéria carótida e uma forte hemorragia. Essa lesão, segundo os especialistas, foi fatal. A agressividade com que o crime foi cometido não deixava dúvidas. Não se tratava de um assassinato acidental ou de um roubo que saiu do controle. A violência tinha um caráter pessoal e religioso. E o caráter emocionalmente carregado, os investigadores imediatamente descartaram a versão de um ataque por um transeunte aleatório. O número de golpes, a escolha das áreas atingidas, a intencionalidade, tudo isso indicava que o assassino conhecia Paige. Ele agiu com fúria, o que geralmente é característico de crimes motivados por razões pessoais. O local onde o corpo foi encontrado também levantou questões para a investigação. Ele ficava afastado da estrada principal, não era visível da rodovia e exigia esforço para chegar até lá. Isso não parecia uma improvisação. O assassino ou conhecia bem a região ou escolheu previamente esse local para ocultar o corpo. Pela forma como o corpo estava embrulhado e pela sua posição, ficou claro que a jovem foi levada para lá já após a morte. A notícia da descoberta do corpo de Paige se espalhou rapidamente pela cidade. Para todos que participaram das buscas, isso foi um choque. A família foi notificada oficialmente. Pamela, sua mãe, não conseguiu acreditar no que havia acontecido de imediato. Dylan, amigo próximo e namorado de Paige, ficou em estado de choque profundo. Os voluntários que colavam cartazes e compartilhavam posts nas redes sociais agora escreviam mensagens de condolências. Clydebank mergulhou em um estado de luto coletivo. Enquanto isso, a polícia já havia começado a analisar as gravações das câmeras e a interrogar todos que poderiam ter visto Paige no dia do desaparecimento. A principal tarefa era reconstruir o trajeto da jovem minuto a minuto e descobrir quem foi a última pessoa a vê-la. Ficou evidente que o assassinato havia sido planejado, ou, no mínimo, cometido por alguém que tinha plena confiança de que conseguiria ocultar os rastros. Mas, em uma cidade onde quase toda loja e esquina estavam sob vigilância, era quase impossível se esconder completamente. A polícia começou a solicitar gravações das câmeras de vigilância instaladas em prédios e lojas por todo o trajeto que a jovem percorreu na manhã de 19 de março. 2 localidades chamaram atenção especial: a loja Fleming Food Store, onde ela costumava comprar o café da manhã,
e a loja vizinha Delicious Deli, na qual ela entrou naquele dia. A virada crucial no caso aconteceu após uma ligação para a polícia de Ashi Ahmed, proprietário da Fleming Food Store. Ele se lembrou de que viu Paige naquela manhã, que ela acenou para ele, mas não entrou na loja, o que lhe pareceu estranho. Lembrando que sua loja tinha câmeras com amplo ângulo de visão, ele decidiu assistir às gravações. No vídeo, era claramente visível Paige caminhando pela rua e entrando não em sua loja, mas na loja ao lado, de John Litton. No entanto, o momento em que ela sai da loja não foi registrado pela câmera. Ashi Ahmed imediatamente entregou a gravação à polícia. Os investigadores analisaram cuidadosamente o vídeo e descobriram, às 8h21, Paige entra na Delicious Deli. Depois disso, por mais de 1 hora, ninguém sai. Em seguida, às 9h58, a câmera registra John Litton fechando a loja, baixando as persianas e saindo rapidamente. Ele atravessa a rua até outra loja, onde compra desinfetantes, água sanitária e sacos de lixo. Isso é confirmado tanto pela gravação em vídeo quanto pelo depoimento do vendedor, que achou o comportamento do cliente extremamente nervoso. Às 10h03 da manhã, as câmeras registram novamente John. Ele retorna com as compras. Depois de um tempo, ele sai da loja com um grande saco preto e o coloca em seu carro. Nas imagens, é possível ver que uma perna com uma meia branca aparece para fora do saco. Os policiais entenderam que estavam presenciando não apenas uma cena suspeita, mas, muito provavelmente, o momento de ocultação de um corpo. Mas esse foi apenas um episódio em uma série de ações estranhas registradas pelas câmeras. Depois que Litton colocou o saco no carro, ele não foi embora. Pelo contrário, durante as 2 horas seguintes, ele voltou várias vezes à loja, saía, entrava novamente. Durante todo esse tempo, ele tentou limpar o local, apagar vestígios de sangue e eliminar provas. As câmeras registraram seus movimentos, expressões faciais e gestos. O comportamento era claramente caótico e nervoso. Em determinado momento, ele até trocou de roupa e, como se nada tivesse acontecido, reabriu a loja para os clientes. A polícia enviou urgentemente uma equipe para efetuar a prisão. 10 horas após receber as gravações de vídeo, a investigação já tinha motivos suficientes para a prisão. Litton foi detido e levado para interrogatório. Paralelamente, uma grande perícia criminal começou em sua loja. À primeira vista, o local estava limpo, mas, após mover os equipamentos de refrigeração e as vitrines, foram encontrados vestígios de sangue sob as prateleiras. A análise mostrou que era sangue de Paige Doherty. Cada nova confirmação tornava a posição de Litton cada vez mais vulnerável. Suas ações após o desaparecimento de Paige foram cuidadosamente registradas pelas câmeras. Ele não apenas tentou esconder o corpo, mas também limpou ativamente o local do crime, voltou ao trabalho normalmente e atendeu clientes. Isso indicava uma tentativa de destruir provas, e não um ato cometido em estado de choque, como ele mais tarde tentou alegar. Paralelamente à prisão, os investigadores continuaram a coletar dados. Eles examinaram o carro de Litton, no qual foi encontrado sangue, apesar da limpeza minuciosa. Os peritos criminais também analisaram a área onde o corpo foi encontrado e confirmaram que o carro do suspeito realmente esteve no local no dia em que, segundo ele, se desfez do corpo. A essa altura não restavam mais dúvidas. As gravações das câmeras tornaram-se a principal prova. Foram elas que mostraram quem foi a última pessoa a ver Paige, como o suspeito se comportou e como, passo a passo, ele tentou encobrir os rastros. Foi justamente a câmera instalada não em sua loja, mas na loja vizinha, que desempenhou um papel fundamental para se chegar à verdade. Após a prisão, John Litton inicialmente tentou sustentar sua posição de inocência. Ele afirmou que não sabe. Paige Doherty também assegurava aos investigadores que a garota não havia entrado em sua loja. Ele também insistia que não poderia haver nenhum vestígio de sangue no local. No entanto, a polícia já possuía provas irrefutáveis, gravações em vídeo, sangue no chão e no carro, imagens com o saco onde estava o corpo. Após tomar conhecimento do volume de provas, Litton mudou de posição. Ele confessou o assassinato. Em seu depoimento, ele afirmou que tudo aconteceu supostamente por acaso, em estado de pânico. Segundo ele, Paige entrou na loja, fez um pedido e depois perguntou se estavam precisando de alguém para um trabalho extra. Ele teria perguntado a idade dela e quando a garota disse que tinha 15 anos, ele recusou. Então, segundo ele, Paige ameaçou acusá-lo de assédio se ele não aceitasse.
Com medo de ser acusado de comportamento inadequado e lembrando do passado criminoso do irmão, ele teria entrado em pânico e pegado uma faca. Litton descreveu a cena como um conflito repentino. De acordo com sua versão, Paige começou a gritar e ele a golpeou na tentativa de fazê-la calar a boca. Depois, ao perceber que a havia matado, ele enrolou o corpo, escondeu-o no armário e, em seguida, foi para casa. Lá, ele escondeu o corpo no galpão, trocou de roupa e, no dia seguinte, levou a família para passar o fim de semana em Balmoral, como se nada tivesse acontecido. Só 2 dias depois, ele levou o corpo e o deixou nos arbustos à beira da estrada. A investigação submeteu suas explicações a uma verificação minuciosa. Em primeiro lugar, a versão sobre chantagem não encontrava confirmação em nenhum episódio do passado de Paige. Nem a mãe, nem os amigos, nem os colegas notaram nela comportamentos agressivos ou tendências manipuladoras. Pelo contrário, todos a descreviam como uma garota bondosa, gentil e educada. Ela já tinha um emprego fixo em seu salão favorito e não havia motivos para procurar outro. Além disso, a análise do corpo mostrou que o ataque foi prolongado, com múltiplos golpes, o que exclui a versão de um impulso repentino. Os investigadores não encontraram vestígios de violência sexual nem qualquer ligação pessoal entre Paige e Latham. Isso só aumentava a incompreensão quanto aos motivos. O próprio Latham insistia que não tinha intenção maldosa, que aquilo foi uma reação a uma ameaça hipotética. No entanto, a natureza do assassinato, 146 facadas, inclusive no pescoço e no rosto, não deixava dúvidas quanto ao grau de crueldade. Os detalhes do caso começaram a se espalhar pela mídia. A sociedade recebeu com desconfiança as explicações de Latham. Especialmente discutido foi o seu comportamento após o assassinato, uma viagem com a família, supostamente como forma de se distrair. Nesse momento, enquanto a cidade procurava a jovem desaparecida, ele passava fins de semana em família, escondendo o fato de que o corpo da jovem estava em seu celeiro. Diante das evidências, Latham foi oficialmente acusado de assassinato. Sua confissão, acompanhada de desculpas absurdas, não despertou compaixão nem por parte da investigação, nem do público. Desde o início ficou claro, não se tratava de um acidente. Sobre a ocultação deliberada do crime. E embora a investigação nunca tenha encontrado uma explicação exata do que motivou o crime, sua escala e crueldade falavam por si só. Quando o nome de John Latham se tornou conhecido do grande público, a atenção rapidamente se voltou não apenas para ele, mas também para seu círculo próximo. Isso afetou especialmente seu irmão gêmeo, George Latham. A vida criminosa de George só veio a público após a elucidação do caso do assassinato de Paige. Foi justamente então que surgiu a questão de até que ponto a influência da família poderia ter impactado as ações de John. Durante os interrogatórios, John mencionou ele mesmo que supostamente ficou assustado com as ameaças de Paige, porque não queria repetir o destino do irmão. Ele teria medo de ser acusado de assédio como George e não suportaria o estigma de ser considerado um agressor. A investigação, no entanto, não encontrou nenhuma evidência de que Paige o estivesse chantageando de alguma forma. Mas mesmo que aceitemos essa versão como sincera, surge a pergunta: por que uma pessoa que leva uma vida aparentemente estável e tranquila se refere ao comportamento do irmão como um fator determinante para suas próprias ações? Os perfis psicológicos dos irmãos mostravam diferentes níveis de autocontrole, mas ambos demonstravam uma tendência a esconder a culpa e distorcer a realidade. A diferença estava apenas no fato de que John, por muito tempo, soube manter habilmente a imagem externa de uma pessoa decente, enquanto George já havia chamado a atenção da polícia várias vezes. O interesse pela família Latham aumentou tanto na imprensa quanto entre os moradores de Clydebank. Jornalistas e blogueiros começaram a estudar a história dos irmãos, traçar paralelos entre suas ações e analisar as causas da agressividade. O público sugeria que já havia mecanismos ocultos de violência nessa família há muito tempo. Eles simplesmente não eram visíveis de fora. E embora no caso do assassinato de Paige não houvesse uma ligação formal entre os irmãos, sua história indireta demonstrava um certo pano de fundo, uma atmosfera em que o surto de crueldade cometido por John já não parecia totalmente isolado. 7 meses após o crime, começou a audiência do caso de John Latham no tribunal.
Até esse momento, a investigação havia reunido uma base de provas exaustiva, gravações de câmeras, resultados de perícias, depoimentos de testemunhas e a confissão do próprio acusado. Sua defesa não negava o fato do assassinato, mas tentava insistir em um surto de medo e na ausência de intenção. No entanto, o tribunal precisava avaliar não apenas os fatos, mas também os motivos, o comportamento após o crime e a reação do próprio acusado. As audiências foram acompanhadas de perto pelo público. Na sala estavam presentes os familiares de Paige, jornalistas, ativistas e moradores comuns da cidade, que ainda tentavam compreender o ocorrido. A primeira a falar foi a mãe de Paige, Pamela. Ela descreveu como a vida deles mudou após o desaparecimento da filha. Falou sobre as noites sem dormir, sobre como acordava em pânico, pensando que ouve a voz dela. Ela contou como todos os dias enfrenta um vazio que nada pode preencher. Era especialmente difícil observar as crianças mais novas que não entendiam por que a irmã não voltava. Andy, o padrasto de Paige, também falou perante o tribunal. Ele falou sobre como se quebrou por dentro, como deixou de conseguir lidar consigo mesmo. Seu discurso foi especialmente doloroso quando ele mencionou o filho mais novo, Andrew, que sofre de distúrbios do desenvolvimento. Ele não entendia por que sua irmã querida, com quem costumava passear e assistir desenhos animados, de repente desapareceu. Segundo o padrasto, o menino perguntava o tempo todo quando Paige voltaria para casa, e a família era obrigada a evitar uma resposta direta a cada vez. Esses depoimentos abalaram o tribunal. O juiz considerou John Latham culpado de homicídio doloso. A sentença, prisão perpétua com um tempo mínimo de cumprimento de 27 anos, foi vista pelos familiares como um passo em direção à justiça. Segundo a mãe, isso não trará Paige de volta, mas ao menos dá a certeza de que a pessoa que tirou sua vida não sairá em liberdade nas próximas décadas. O tribunal destacou especialmente o grau de crueldade do crime e as tentativas do acusado de ocultar as evidências, o que descarta a hipótese de um surto emocional. Apesar do peso das provas e da repercussão pública, a defesa de Latham não desistiu. Algum tempo depois, eles entraram com um recurso, insistindo que a sentença era severa demais. Os argumentos baseavam-se no fato de que Latham não tinha antecedentes criminais, possuía família, uma criança pequena e era um membro respeitado da comunidade. A defesa alegou que o assassinato não foi premeditado e que Latham supostamente se arrependeu, portanto, merecia uma punição mais branda. Essa declaração provocou uma onda de indignação entre os moradores da cidade e especialmente na família da vítima. No entanto, o Tribunal de Segunda Instância revisou a pena. O tempo mínimo de prisão foi reduzido de 27 para 23 anos. O juiz citou a ausência de provas de premeditação e o reconhecimento de culpa. Essa decisão provocou uma reação intensa na sociedade. Para muitos, isso parecia um incentivo ao criminoso. Os parentes de Paige declararam abertamente que consideram tal redução uma afronta não só a eles, mas também à memória de sua filha. O comportamento de Latham após o crime, a cuidadosa eliminação de vestígios, a tentativa de desviar suspeitas, o ocultamento do corpo e o retorno ao trabalho como se nada tivesse acontecido, de forma alguma indicava arrependimento. O próprio John Latham manteve uma postura contida durante as audiências, mas em nenhum momento se dirigiu diretamente à família da vítima. Seu comportamento no tribunal era estável, sem emoções, e deixava uma sensação de distanciamento. Na opinião dos observadores, ele não demonstrava sinais de compreender o que exatamente havia feito. Ele não tentou pedir desculpas, nem expressou compaixão à mãe, ao padrasto ou aos demais familiares de Paige. Isso só reforçou a impressão de que a redução da pena foi injusta. A sentença deixou uma sensação amarga de dualidade. Por um lado, o assassino foi isolado, mas por outro, a consciência de que após 2 décadas ele poderia voltar a ser livre causava um protesto interno em muitos. Mas o principal é que o crime recebeu uma avaliação jurídica oficial, e a família de Paige pôde se manifestar abertamente e contar a dor que teve que enfrentar. O tribunal deu uma resposta formal à pergunta, quem é o culpado? Mas a pergunta por quê permaneceu sem resposta. As autoridades ofereceram proteção à esposa de Latham, Cassia, que começou a ser perseguida e insultada. Ela foi agredida, atacada verbal e fisicamente quando ia à prisão para visitar o marido. Mais tarde, ela fugiu com a filha para a Polônia. A família Latham foi alvo de condenação.
O irmão de John, George, continuou cometendo crimes. Ele agredia a esposa e ameaçava pessoas com armas. A história da família revelou um lado sombrio. Pamela, mãe de Paige, fundou uma instituição de caridade para ajudar famílias de vítimas fatais. Ela teve uma menina e a chamou de Penny Page. A perda da filha ficou para sempre, mas a família tentou seguir em frente. Clydebank não esqueceu Paige. As pessoas organizavam marchas em memória, vestiam rosa e soltavam balões no céu. O funeral reuniu uma grande multidão. O caixão foi levado em uma carruagem. No aniversário dela, os amigos fizeram uma festa que ela nunca pôde esperar. Paige se tornou mais do que apenas uma vítima. Ela permaneceu como um símbolo, uma lembrança e um aviso do que o mal sem motivo pode causar.